O nosso objetivo, efetivamente, era recolher a perspectiva dos doentes no que respeita ao serviço das farmácias. Nós temos que colocar a pessoa em primeiro lugar. Orgulho-me, sobretudo, do caminho que os farmacêuticos quiseram traçar. A humanização é fundamental em tudo. Os profissionais de saúde, os promotores, as associações de doentes. Descobrimos a importância, o processo crucial das associações de doentes. Na viragem do milénio era já clara a transformação que viria a acontecer. O estado de providência estava ultrapassado. Os movimentos associativos, as exigências dos consumidores e as necessidades dos doentes davam sinais de uma mudança que se impunha ao setor da saúde. Uma mudança prevista e antecipada pelos farmacêuticos. Tínhamos a noção que era necessário definir um novo modelo de farmácia, definir novos serviços farmacêuticos, e era óbvio que não fazia sentido desenvolver esse projeto sem ouvir aqueles que servimos, no fundo, os doentes. A nossa preocupação, e era uma preocupação absolutamente genuína, alicerçada em princípios, em valores, esta preocupação tinha em conta esta reflexão que fazíamos em conjunto, que era como é que nós poderemos fazer com que o farmacêutico, para além naturalmente da dispensa de medicamentos, que era uma ação absolutamente essencial, que as farmácias desenvolvem ainda hoje, o que é que poderíamos acrescentar no contexto dessa atividade? Na Europa, estes temas estavam na ordem do dia. Eu acompanhava, sobretudo em Bruxelas e em Estrasburgo, sedes das instituições europeias, essa discussão e, naturalmente, também aí fomos aprendendo aquilo que, de facto, era mais importante de poder concretizar e aquilo que deveríamos tentar evitar. A Associação Nacional das Farmácias, motivada pela necessária adequação de serviços e a definição de boas práticas em farmácia, em discussão também no contexto europeu, entendeu ouvir e dar voz aos doentes e aos consumidores, expressa já numa coluna na revista Farmácia Mais Saúde. Foi o advento da proposta que se fez à direção, na altura, para e que eu tinha vindo a discutir já ao nível da Farmácia Mais Saúde com o Dr. Beja Santos, que na altura foi a personalidade convidada para assumir essa coluna como provedor dos consumidores, para de facto se constituir um fórum de reflexão. Quando o Dr. Luís Matias me diz, nós na Associação Nacional das Farmácias estamos muito preocupados com a comunicação com os doentes e com os utentes de saúde, gostaríamos de ouvir a sua opinião. Eu fiquei curioso e mais curioso fiquei quando depois conversei com o Presidente da Associação Nacional das Farmácias, o Dr. João Cordeiro, que me surpreendeu pela sua capacidade de previsão. Era necessário imaginação, era necessário trabalho e as coisas foram-se desenvolvendo com toda a naturalidade. Nós entendemos que o balcão da farmácia, como estrutura física, mas é a estrutura que permitia de facto o diálogo entre profissional e consumidor e doente, utente de saúde em geral, podia ser exíguo nas dimensões, mas era extraordinariamente importante no domínio emocional, no domínio dos afetos e na maneira como permitia, de facto, que através dele se conseguisse entender e ajudar. Nasciam as bases que deram origem à plataforma Saúde em Diálogo, com a criação de grupos de trabalho que envolviam as associações de doentes. E começamos com estas reuniões, pequenas reuniões, foram muito engraçadas porque eu que estive presente, penso que em todas, verifiquei que muitas destas associações com quem contactava eram associações muito fragilizadas, muito feitas de pessoas que estavam, porque tinham tido alguém familiar doente ou estavam doentes e, portanto, constituíam uma pequena associação. Muitas não se conheciam entre elas. Todas tinham objetivos comuns, mas cada uma trabalhava per si. Havia muitas pessoas que estavam ligadas a várias associações que tão pouco se conheciam. E, portanto, entendemos que a pouco e pouco, depois de muito diálogo, muita conversa, muita confraternização, muita confiança que se gerou entre todos,
que deveríamos partir para um fórum. E fizemos um fórum público denominado Mais Farmácia, Diálogo, Utentes de Saúde, e deste fórum público nasceu informalmente a plataforma. No dia 17 de outubro de 1998, foi assinado o protocolo de constituição da Plataforma Saúde em Diálogo. Porque estas associações que partiram para o fórum, que éramos 18 na altura, entenderam que todo o trabalho que tinha sido feito até então não podia ser perdido e que uma estrutura desta natureza era fundamental para a defesa dos interesses e dos direitos dos doentes. A literacia, a saúde e a partilha de informação foram, desde o início, um eixo central, com a realização de sessões de formação de caráter multidisciplinar. Decidimos, efetivamente, começar a fazer fóruns, reuniões sobre uma determinada patologia, onde congregávamos nessas reuniões como palestrantes a associação de doentes correspondentes à patologia, o médico que tratava aquela patologia, o doente que dava o seu testemunho e o farmacêutico que era moderador. Ao longo dos anos, foram muitos os contributos. Tivemos colaborações de grande mérito. Eu acho que é de elementar justiça falar de uma pessoa que teve um papel, direi, determinante no impulso pela sua seriedade e pelo nome que tinha junto das associações de doentes, que era a doutora Rosa Gonçalves, que representava a Associação dos Doentes com Lúpus. Lourdes Fonseca, Luísa Pomar, Engenheiro Cabral, doentes ostomizados. Ao mesmo tempo, era necessário investir na capacitação e condições para trabalhar. Muitas tinham necessidades de sedes, viviam nas suas próprias casas dos dirigentes, outras nos consultórios médicos dos médicos que tratavam mais especificamente alguma patologia. Era uma necessidade e uma carência de muitas das organizações. Tivemos uma luta titânica para arranjar um espaço, não só para funcionarmos, a termos a nossa sede, como também para começarmos a prestar os serviços às pessoas. O objetivo da plataforma e aquilo que se queria era que todos juntos falássemos a uma só voz. Dar voz aos doentes, dar voz aos utentes de saúde, de modo a que evoluíssemos para um sistema de saúde cada vez mais centrado na pessoa. Só depois do grande empenho que a plataforma teve para conseguir esse espaço é que nós conseguimos. Pois muitas tinham falta, inclusivamente, de formação para os próprios dirigentes. Há um momento importante que é, nós começamos a ter a noção de que precisamos ter capacitação técnica. Quer dizer, não se vai a uma entrevista com um ministro ou um secretário de Estado, ou não se vai à Comissão Parlamentar de Saúde, sem levar um dossiê, uma tomada de posição. A representação organizada das pessoas, e neste caso das pessoas doentes, é importantíssima para a definição correta das políticas de saúde. Sentimos que tínhamos um desempenho, mesmo em conjunto, em apuramento de capacitação e, sobretudo, depois, com a Associação Nacional das Farmácias, valorizou-se uma tónica que as associações, em cada uma de per si, não tinha, que é o valor do grande grupo, da representatividade. Além da coesão entre associações, a plataforma promoveu o trabalho conjunto com instituições de ensino, profissionais e promotores de saúde. Os promotores de saúde tinham já uma expectativa e um trabalho prático de grande folgo. E essas organizações, quando contatadas, vieram colaborar imediatamente. A plataforma, sem interesse nenhum que não sejam os doentes, é de facto uma peça essencial, digamos assim, no progresso que estamos a ter. E com as associações de doentes vão às vezes levantar problemas que os outros doentes não conhecem, têm a mesma doença, o todos saberem. Fundamentalmente são um grande exemplo, porque nós devíamos conseguir uma ligação mais forte entre a sociedade civil e o Estado. E quanto mais forte é a sociedade civil, mais forte é o Estado também. E é esse realmente o grande objetivo da Plataforma de Saúde em Diálogo. Literacia e capacitação, patient advocacy, sinergias e coesão, para representar a uma só voz, junto dos decisores políticos e das instituições de saúde, as necessidades dos doentes.
numa cultura de envolvimento e participação. Isto partiu da Associação Nacional de Farmácias, partiu já de uma profissão ligada à saúde, os farmacêuticos, e depois conseguimos envolver a Ordem dos Médicos e fizemos um protocolo interessantíssimo com a Faculdade de Medicina de Lisboa, através do seu diretor na altura, em que no segundo ano ele dizia que os estudantes, quando começavam a vestir a bata branca, tentavam arranjar uma linguagem logo para serem diferenciados. E, portanto, no segundo ano havia uma cadeira em que se desenvolveu a literacia e em que os estudantes eram obrigados a irem às associações de doentes, perceber como é que as associações de doentes funcionavam, o que é que os doentes precisavam e depois de apresentarem um trabalho que era avaliado no final por um júri aonde estavam os doentes. Desde 1998, a plataforma cresceu e multiplicou o número de associações de representação nacional. Em 2001, integrou a Associação Internacional das Organizações Doentes e, ao longo de 2 décadas, privilegiou a descentralização, com iniciativas em vários pontos do país, incluindo os Açores e a abertura dos espaços Saúde em Diálogo no Porto, em 2015, e 6 anos antes em Faro, com o apoio e financiamento do Alto Comissariado da Saúde. Como era responsável pelo Plano Nacional de Saúde, e o Plano Nacional de Saúde pretendia envolver organizações não governamentais, uma das quais a plataforma Diálogo em Saúde. E depois conversámos sobre algumas ideias que resultassem em maior apoio à pessoa com doença crónica e maior literacia. Aqui a informação e a disponibilização da informação a todos é ótima, temos que saber selecionar. E às vezes as pessoas não têm essa capacidade de saber o que é correto e o que é incorreto, porque não é o métier delas. Nós escolhemos o Algarve porque nessa altura o Algarve tinha indicadores de saúde no Plano Nacional de Saúde um pouco inferiores, é uma população muito flutuante, é um pouco inferiores ao resto do país. Os doentes das associações doentes, não é? Ou seja, os seus associados, que são pessoas que queremos que sejam interventivas e tenham uma palavra a dizer naquilo que são as decisões que tomam acerca da sua saúde. E eu só posso tomar decisões se eu souber qual é o caminho, se eu estiver informada sobre aquilo que é necessário decidir. É um exemplo, é um case study, é um caso exemplar de como a ligação do Ministério às organizações não governamentais pode realmente ajudar a saúde e ajudar o cidadão e ajudar os doentes e as famílias. Desde 2007, com o Estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social, a plataforma deve parte do seu sucesso ao perfil, entrega e capacidade de personalidades únicas. Nessa altura, a primeira presidente da direção foi a doutora Irene Domingos. Desempenhou o cargo, que foi importante à época, desempenhou o cargo com espírito de missão. O valor do projeto e das pessoas que o desenvolveram foram reconhecidos com condecorações pela Presidência da República, atribuídas a Rosa Gonçalves e Maria da Luz Sequeira, e o Prémio Almofariz, que distinguiu a plataforma Saúde em Diálogo como Projeto do Ano em 2004. Feito por pessoas e para as pessoas, a plataforma reúne já cerca de meia centena de associações, unidas por uma visão comum expressa na Declaração de Lisboa. É um documento de 2013 e não é mais do que um documento de sistematização daquilo que são os objetivos da plataforma e a sua estratégia. No que diz respeito aos objetivos, eu destacaria o trabalho de reconhecimento de parceiros indispensáveis na criação e implementação de políticas de saúde ou com implicações na saúde. O sistema hoje ainda é mais complexo do que era há 20 anos atrás. As necessidades das pessoas também são mais complexas e, portanto, a necessidade de nós olharmos realmente para o doente, colocá-lo no centro do sistema e percebermos que há um conjunto de coisas novas que nasceram nos últimos 20 anos, que por um lado tratam da saúde das pessoas, mas por outro também lhe causam angústias, dificuldades em perceber o que é que têm que fazer em cada um dos momentos. Outro dos nossos objetivos muito importante é ajudar as nossas associadas a desenvolverem as suas atividades e elas próprias a cumprirem os seus objetivos. A razão e a de ser da constituição da plataforma, de nós percebemos mesmo aquilo que as pessoas precisam, aquilo que pessoas concretas precisam em cada um dos momentos, é muito mais relevante hoje, porque a vida também é mais complexa. Daqui para a frente, o que é que nós queremos?
reforçar este trabalho, consolidar aquilo que tem sido feito, estar atento aos temas que são mais importantes para a sociedade e para as nossas associadas, como, por exemplo, o doente crónico, os seus direitos e os seus deveres, e também o Estatuto do Cuidador Informal. Ao celebrar 20 anos de existência, a plataforma encara os desafios do futuro com a mesma determinação de sempre. O lugar, que foi a primeira sede da Associação Nacional das Farmácias, é hoje um espaço renovado, o espaço Saúde em Diálogo, em Lisboa, pronto para apoiar as associações de doentes de forma cada vez mais integrada e acolhedora. Esta relação da plataforma Saúde em Diálogo com este espaço, abrindo-se não apenas a si própria, mas também a todos os membros da associação, a plataforma em diálogo podem utilizar não só apenas do ponto de vista do suporte à sua atividade, mas também do ponto de vista das pessoas com doença poderem aproveitar quando necessitam aquele espaço. Para nós é a nossa maior evidência ou a nossa maior crença daquilo que é a importância e o futuro da plataforma. De parabéns! Hoje, a plataforma celebra o poder da vontade e os valores que são património da sua história e a matriz do futuro que se constrói todos os dias. É uma plataforma de confiança, de diálogo, mas sobretudo de muita confiança. Dedicação, coragem. Mais diálogo, mais saúde. Rigor e seriedade. Diálogo e partilha. Generosidade e reconhecimento. Respeito pela diferença e confiança no futuro. União, proteção, apoio. Saúde, acima de tudo. Solidariedade e a coesão entre todos.